Brasileiras e brasileiros, minhas únicas vossas excelências, vamos refletir sobre algo que acontece no Congresso Nacional e eu penso ser muito triste, muito decepcionante. Eu vou começar por uma frase, porque eu dou crédito às pessoas. Tem gente que sobe aqui na tribuna, usa a frase de alguém, mas não dá o crédito. Elogia o projeto de alguém, mas não dá o nome dele. Isso acontece demais no Congresso Nacional. Qual é a frase do Amin que ele me ensinou? Cajuru, a inveja é o único sentimento que ninguém confessa. Olha que frase. A inveja é o único sentimento que ninguém confessa. Amin. Isso, Cajuru, existe aqui no nosso meio político e no meio seu artístico. E eu tenho 50 anos de carreira nacional. E eu sei como é. A inveja de um apresentador para o outro, de um entrevistador para o outro, de um repórter para o outro. Isso é normal. Agora, no meio político, o que eu não consigo entender é o seguinte, Isalci, Cleitinho, senhoras e senhores, meus únicos patrões. O autor de um projeto de lei, ou seja, ele elabora o texto, ele demora um tempo para apresentar, né, com todo o conteúdo. Aí ele entra com o projeto é aceito pelo presidente, no caso meu, a PEC Cajuru. Rodrigo Pacheco que batizou o PEC Cajuru. Eu não pedi para ele isso, pela minha mãe. Eu quero ficar cego se eu pedir a ele ou a qualquer outro senador. O presidente Davi Alcolumbre manteve o mesmo batismo, PEC Cajuru, o fim da reeleição. No Executivo. Também proposta minha, junto, um alinhamento das eleições a cada 5 anos, acabando com essa farra, com essa corrupção de eleição a cada 2 anos. Sei que o Cleitinho pensa como eu, que o Isalci também. Discordo de posições sobre diminuir mandato aqui e ali. Creio, como disse o Rodrigo Pacheco no dia, e ele falou, Cajuru, eu já vi muita gente apresentar PEC de fim da reeleição. Igual a sua, mais completa que a sua, não existe. Nós vamos aceitar a sua. Ele aceitou e batizou. E aí eu vejo, qual a dificuldade de fazer esse reconhecimento? Pois lá na reunião da CCJ hoje, onde foi dado o pontapé inicial para a aprovação, segundo o senador Oriovisto Guimarães, e o Isalci concorda com ele, vai ser por unanimidade no próximo dia 7 de maio, e aí virá para o plenário, porque não adianta, queiram ou não, engulam. É uma proposta histórica, que vai ficar para o resto da vida marcada. Porque normalmente político não quer fim de reeleição. Claro que não, ele quer ficar aqui a vida inteira, como profissão. Aí vem um jornalista que vira político e traz uma proposta como essa. E graças a Deus ela é aceita na CCJ, vai ser por maioria e por unanimidade. Virá para o plenário, não tenho dúvida que será vitoriosa aqui, como disse o Isalci. Na Câmara também vai, conversei com vários. O atual presidente da Câmara é um homem diferenciado, não é revanchista, não é chantagista, não é invejoso. E a Câmara, os deputados terão mais um ano. Portanto, nós também pensamos nos deputados, e não só em presidente, em governador e em prefeito. Agora, o porquê de tantos nem citarem o meu nome hoje? Aqui eu falo, e quem não tem gratidão não tem caráter. Saibam que eu vou ter. Senador Otto Alencar, senador Eduardo Girão, senador Espiridião Amin, senador Marcelo Castro, senador Omar Aziz, senador Carlos Portinho e senador Sérgio Moro. Eu não vou esquecer de vocês. Sei que a partir de agora, tanto que o Isalci acabou de fazer a citação, eu terei de outros companheiros, porque eu os conheço e não vejo inveja neles. Agora, eu só quero apresentar aqui algo que não sei se o Cleitinho que está chegando, se o Isalci, que tem mais experiência do que nós, mais capacidade política, se ele vai concordar. É interessante algo aqui, Cleitinho,
Eu comentei com o Plínio, ele concordou plenamente comigo. Falei com o presidente Davi Alcolumbre, ele concordou comigo. E ele ficou chateado, inclusive, de não terem dito na CCJ que a PEC se chama PEC Cajuru. Como já teve PEC Aldir Blanc, PEC Paulo Gustavo. Ah, mas eles são famosos. Ora, eu não sou, não? Só tenho 50 anos de carreira nacional na televisão brasileira. Me perdoe. Eu fiz 9 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, mais de 20 Taças Libertadores da América, mais de 8 Mundiais de Clubes, mais de 6 Champions League. Fui ator, fui jurado, fui apresentador, fui repórter. Dividi palco com Silvio Santos em reality show. Preciso mais alguma coisa? Ganhei 3 prêmios nacionais de reportagem de jornalismo investigativo. Então em que outros que têm o nome da PEC são melhores do que eu? Têm a mesma história de vida minha. Então, para concluir, pensem bem, reflitam isso. O sujeito, então, faz por 3 meses, Alci, presidente, um baita de um projeto. E quem acaba sendo o pai do projeto, quem acaba tendo a paternidade do projeto, é o relator. Ou seja, a imprensa praticamente ignora quem criou. Quem que é mais importante? O que criou o projeto, elaborou o texto, ou o relator que apenas concordou com você e fez, no caso do brilhante, que eu chamo de JK, John Kennedy, do tamanho do respeito que eu tenho por ele, sei que ele não é invejoso, o relator, o senador Marcelo Castro. Ele acrescentou, mas concordou com tudo o que eu coloquei nesta PEC, nesta propositura, neste projeto. Então não dá para entender isso aqui. Nós tínhamos que ter um pouquinho mais de simplicidade na vida, de saber reconhecer os valores dos outros. Silvio Santos me ensinou isso, Cajuru, nunca deixe de dar crédito a quem merece o crédito, a quem foi responsável por tal, por tudo, ou por aquilo, ou por outro motivo. É reconhecer o valor das pessoas, é não permitir que uma pessoa não seja citada ou valorizada por algo que ela fez, porque no fundo, de repente, tem parlamentar que fala, ah, meu Deus, eu queria ter sido o autor, portanto, eu não vou dar essa chance ao Cajuru de chamar de PEC Cajuru. O Jornal Nacional, a Globo, o SBT, a Record, a revista Veja, acabou de publicar, não mostraram inveja, porque normalmente jornalista, boa parte, tem inveja de um outro jornalista, Isalci, que chega ao Senado Federal. Num país de 220 milhões de pessoas, você está entre os 81 senadores, isso é de uma importância impressionante. Para quem, como nós, temos responsabilidade pública, a gente chegou no topo. Portanto, eu fui tudo isso e ainda cheguei ao Senado. E cheguei como? Eu fiquei 2 anos como vereador e já pulei para o Senado, com 1.600.000 votos em Goiás. Será que isso não é merecedor de dar crédito a uma PEC criada 100% por mim, elaborada? Então, desculpem esse desabafo, mas tudo bem, a vida segue, eu não guardo mágoa, eu sou um cara que parei de brigar, inclusive, porque para mim o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo, e o esquecimento para mim é a única vingança e o único perdão. Para quem quis agir assim, com inveja, como diz Espiridião a mim, eu só posso oferecer o desprezo e a indiferença. Àqueles que tiveram o caráter e que estão tendo e vão ter de reconhecer essa minha PEC, eu só posso dizer muito obrigado e a minha gratidão, porque eu não vou continuar aqui. Eu tomei nojo de política, sinceramente, e não de político, de política. O presidente Lula está magoado comigo. Presidente Lula, eu não sou puxa-saco. O senhor falou na frente de Jacques Wagner, de Rui Costa e de Leila do Vôlei que o senhor gostava de mim porque eu não era bajulador, porque eu falava para o senhor o que ninguém tinha coragem de falar. E eu já falei várias vezes para o senhor. E como na semana passada falei, a revista Veja publicou, o senhor está chateado comigo. O senhor tinha que estar chateado com quem lhe cerca, com o que foi feito comigo em Goiás, sendo que o senhor me quer como senador reeleito lá, e o meu maior concorrente, que é meu amigo, não é meu inimigo, o Vanderlan, o meu amigo Vanderlan, que não é Lula, que votou
na maioria das vezes contra o Lula, ele ganhou de presente a estatal Codevasf. Ou seja, ele em 6 anos de governo, ele conseguiu mais de 2.000 maquinários. E o Cajuru, que é vice-líder do governo e amigo do Lula há 35 anos, eu consegui 76. Tem lógica, Cleitinho? Tem lógica? E ele está magoado comigo. O presidente Davi vai até conversar com ele hoje. Eu não tenho mágoa, presidente, para objetivar. Eu nunca vou brigar com o senhor. Agora também nunca vou ser seu puxa-saco. Eu tenho opinião própria. O senhor ficou incomodado porque eu fiz elogio ao ex-presidente Bolsonaro e falei que eu não comemorei a condenação dele. E não tenho motivos, porque ele sempre me tratou bem. No governo dele eu tive 500 milhões de recursos para o estado de Goiás. Tivemos apenas um pequeno atrito, mas passou. O filho dele é meu amigo, o Flávio. Então talvez o senhor tenha ficado chateado por isso. Mas eu sou assim. Quem é meu amigo, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que ele é meu amigo. O presidente Lula, inclusive, convidou muita gente, acho que o Cleitinho não foi convidado, nem o Exalci, para ir para Roma amanhã numa comitiva, no enterro do nosso amado Papa Francisco. Não se preocupe de não ter me convidado, presidente, até porque eu não iria. Eu nunca usei o avião da FAB para lugar nenhum e nunca iria. Claro que teria a maior emoção do mundo de ir ao último dia de homenagem a este Papa histórico, que deixa um legado raríssimo para todos nós. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo, presidente Exalci, mas você viu que hoje eu não li o meu pronunciamento. Eu queria que o meu coração falasse. E ele falou. Agradecidíssimo. Senhor presidente, uma boa tarde a todos os senadores, senadoras, a população que acompanha a gente pela TV Senado, a todos os servidores dessa casa. Eu queria aqui reconhecer a PEC do senador Cajuru, do fim da reeleição, que a gente precisa urgentemente aqui é fazer uma reforma política urgente nesse país aqui, tratando sobre esse assunto também. Acabando com o fundo eleitoral, fundo partidário também, que é um absurdo, é um roubo legalizado esse fundo partidário, fundo eleitoral. E Cajuru, eu sirvo para ser seu filho. E um conselho que eu te dou, não esquenta a cabeça com maquinário, com Codevasp, não. Porque você saiu de vereador para senador e os mais de 1,5 milhão que votou em Vossa Excelência foi pelos seus posicionamentos. Uma PEC dessa do fim da reeleição dá muito mais credibilidade para o povo do que Codevasp e tratores. Seu posicionamento como vereador que te trouxe para cá. O seu posicionamento político não vai ser prefeito ou vereador ou apoio político que vai te reeleger ou te eleger ou não. Isso acontece comigo também. Tem prefeito que vai lá agora lá e fica lá naquela ladainha de pedir emenda, respeito e vou ajudar as cidades, mas assim que eu pego e faço esse compromisso de ajudar a cidade, eu falo assim, eu estou ajudando a cidade. Pego na mão desse prefeito e falo, não preocupa em questão de me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Nem fale que vai me apoiar. Sabe por quê que você fala isso para o prefeito? Porque vai ser igual Pedro fez com Jesus Cristo. Jesus fala, você vai me negar, negou 3, ainda fala com ele, vocês vão me negar muito mais que o Pedro negou Jesus Cristo. Porque aí, ó, que chega uma eleição, entra partido, entra dinheiro, entra um monte de coisa. Então, preocupe com o seu posicionamento. Como você era na época de vereador, quando você entrou aqui como senador aqui, foi isso que te fez o Cajuru. Eu fiquei fã seu quando você ia para cima do Eurico Miranda, quando você ia para cima de todo mundo. Foi isso que fez você Cajuru. Não foi fazer política, não. Pelo contrário, é não ser político. Eu até falo muito aqui, eu faço igual o Paulo. Paulo fazia de tolo para enganar os tolos. Às vezes a gente faz de política aqui para enganar alguns políticos.